Então, eu vou talvez dispensar muitas apresentações, mas vou falar brevemente a respeito desse projeto que nos traz aqui, né? Eu sou a Liliane Lana, trabalho na BRID, que é a empresa que foi contratada pela Prefeitura de Nova Lima para fazer a condução desse processo que visa, de uma parte, a formação de lideranças locais, de outra parte, um pensar para o desenvolvimento do município. Eu vou pedir desculpas desde já pela minha câmera desligada, porque eu estou fora do meu ponto de trabalho e a internet está muito precária onde eu estou, então eu estou preferindo manter a câmera desligada. Eu quero agradecer a vocês que estão conosco, e o professor Humberto Falcão, ele está conosco a convite da Fundação Dom Cabral, que está representada aqui pela Tatiana Senra, e a Fundação foi muito generosa conosco na medida em que a gente fez uma solicitação para que a Fundação fizesse parte desse projeto também conosco, trazendo, né, a expertise, todo o conteúdo que a Fundação Dom Cabral nos brinda, né? Sendo, inclusive, uma instituição que tem a sua base em Nova Lima, né? já hoje ocupando outros espaços, né, pelo país, mas tudo começou em Nova Lima e isso deve ser motivo de muito orgulho para nós. Esse projeto que a gente está conduzindo, então, ele nasceu de um desejo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda de Nova Lima, e um dos primeiros passos que a gente deu foi a conversa com algumas das lideranças da cidade. A gente buscou uma mescla entre lideranças formais e lideranças informais, né? Que a gente, em algum momento, chamou de lideranças não óbvias. Aquelas pessoas que têm, inclusive, uma atitude de liderança mais do que um título de liderança. E depois a gente caminhou no sentido de várias capacitações. Os meses de setembro, outubro, eles foram recheados de lives com temas específicos, trazendo conteúdos com foco em comunidades temáticas que a gente elegeu. Então, comunidade de empreendedorismo, comunidade de educação, está aqui a Mara, que é uma âncora na comunidade da educação, comunidade de negócios digitais, de agricultura familiar, também de entretenimento e economia criativa. Teve um foco também no servidor público. Então, foi um trabalho que abrangeu várias frentes, e todas essas frentes se integraram depois, ou melhor, elas se integraram no sentido do conteúdo trabalhado via Oficina do Futuro, que é uma metodologia do SEBRAE. Então, o SEBRAE também é parceiro nosso nesse processo, trazendo a metodologia da Oficina do Futuro para a gente pensar o planejamento, o desenvolvimento da cidade com base nessas comunidades temáticas. E, ao final desse processo, os planos desenvolvidos em cada uma dessas comunidades serão integrados. Então, a gente teve, né, essa alegria de trazer o professor Humberto Falcão para falar com a gente hoje a respeito do planejamento territorial dentro de uma nova perspectiva que ele nos traz, uma nova visão sobre o planejamento territorial. E o professor Humberto Falcão é doutor em administração, mestre em administração pública, especialista em políticas públicas e gestão governamental e bacharel em administração. É professor da Fundação Dom Cabral na área de gestão pública, atuando em temas relacionados principalmente à gestão para resultados, gestão colaborativa e solução de problemas. Quando a gente se reuniu para discutir esse encontro de hoje, né, ele me trouxe uma degustação de vários assuntos que ele está preparado para abordar, e eu fiquei com a sensação de que a gente vai ter um fim de tarde hoje
bastante rico com o olhar que ele traz para compartilhar conosco. Então é isso, professor. Somos todos ouvidos aqui, viu? Muito obrigada desde já. E muito obrigado a você, Liliane, pela apresentação. Muito boa tarde a todos e todas que nos ouvem e participam, né, sobretudo conosco, desse evento, que é um grande prazer em participar dele. Eu queria aqui, inclusive, parabenizar os organizadores do evento e agradecer o convite para participar dele também, em nome da Fundação Dom Cabral, né? Eu espero, em primeiro lugar, honrar pelo menos um pouquinho da expectativa de vocês. Assim. Na verdade, a minha intenção aqui, eu não sei se eu vou trazer, de fato, algo de novo, né, para vocês que militam nessa área já tem tempo, mas, pelo menos, a minha expectativa é trazer algo, eu diria assim, variado, né? Falar sobre planejamento territorial, sob uma perspectiva da gestão pública contemporânea, que, por sua vez, é uma perspectiva multifacetada, né? A gestão, como vocês sabem, é um campo de conhecimento profundamente inter e transdisciplinar, né? Então, talvez o que eu traga aqui tenha elementos aí da sociologia, da ciência política, da economia, da antropologia, do desenvolvimento urbano, etc., etc., né? Se tiver alguma novidade no que eu vá trazer, é mais pela maneira de colocar tudo isso junto do que propriamente pelo ineditismo de cada parte, né? Mas vamos lá, né? Então, eu queria falar sobre 6 coisas, né? Vou anunciá-las, depois eu vou discorrer sobre cada uma delas, não vou apresentar slide, né? Vamos no verbo mesmo, né? Então, primeiro sobre o que é a ideia de território, a ideia multidimensional de território, a multidimensionalidade do conceito de território, né? Segundo, eu vou pegar e vou destacar uma dessas dimensões, que é a dimensão instituições, né? Depois eu vou falar sobre território real e território político-institucional, território, o recorte político-administrativo. Depois, um pouco sobre o território como um espaço, como múltiplos espaços, né? E aí eu vou trazer coisas do Manuel Castells, que tem trabalhado com sociologia urbana e com sociologia de um modo geral há bastante tempo, né? Outro assunto que eu quero trazer também é a ideia das redes de governança pública, das redes pluriterritoriais que atuam. E para desaguar no último tema, que é a ideia de o que seria, então, à luz de todos esses elementos que eu estou trazendo, um planejamento territorial em rede, integrado, mais ligado à ideia de estratégia territorial, não propriamente de planejamento territorial, né? Então, esse mais ou menos o roteiro que eu vou fazer. Eu não espero falar mais do que 40, 50 minutos, né? De modo que eu queria que isso aqui fosse uma roda de conversa e que eu pudesse ouvir a reação de vocês e, obviamente, aprender com a reação de vocês também, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, assim, território é um conceito multidimensional. A gente não está falando só de um pedaço da dimensão física do território, né? Que muito comumente a gente associa a um mapa, né, de território físico, com as suas características físicas de relevo, etc., geográficas, vamos dizer assim, né? E a geografia também não trata apenas da questão ou da dimensão física do território, mas o território é um conceito multidimensional. Se a gente pudesse utilizar aqui uma metáfora, né? Eu diria que pensa num bolo, né? E esse bolo de várias camadas, né? Então, quando você delimita um pedaço desse território, você faz um corte de uma fatia do bolo que vem inexoravelmente várias camadas juntas, né? E elas estão profundamente interconectadas, elas estão profundamente interligadas. O bolo, a fatia, se define por todas essas camadas e a interação entre elas, né? Então, uma primeira implicação dessa visão mais expandida, multidimensional, é que a gente tem que pensar o máximo de dimensões ao mesmo tempo, quando a gente vai
tentar enxergar, analisar e pensar sobre o futuro de um determinado território, mas tem uma outra implicação muito importante também, voltando para a metáfora do bolo, né? Por mais que eu corte uma fatia e tente retirar essa fatia do bolo, né? Essa fatia ela faz parte inexorável do bolo e eu não poderia defini-la por si só, né? É um pouco a ideia do princípio da gestáltica, de que o pé da cadeira não faz sentido nenhum por si só, ele só faz sentido considerado a cadeira como um todo, naquele conjunto. Ele é uma parte de um todo, ele forma um todo funcional com outra parte, né? E é nesse sentido que vem uma característica dessa nova visão sobre o território, que é a característica das conexões dessa fatia com o restante, vamos chamar assim, do território, né? Voltando para a metáfora, a conexão entre a fatia e o restante do bolo, ou as fatias que estão próximas. Quer dizer, eu não posso enxergar aquela fatia como uma unidade observacional, uma unidade de análise ou uma unidade de intervenção, né, isolada do restante do todo, né, que é o bolo, que é um conjunto maior do território, né? Então, isso vai muito ao encontro de uma tendência, por exemplo, em se pensar qualquer porção que você considere do território como um ponto nodal, que, segundo a ideia de rede, está inexoravelmente ligado a outros nós. Quer dizer, uma rede é um conjunto de nós e links, né? Então, a tendência é você enxergar não apenas o nó por si só, seja ele um distrito, um município ou uma zona metropolitana, mas você enxergar o nó num conjunto maior de nós e você tentar enxergar as interconexões entre eles, né? É por isso que muito se fala que na área, por exemplo, de política de desenvolvimento urbano, etc., não faz mais sentido considerar a cidade ou o município como uma unidade de planejamento ou como uma unidade de intervenção, mas faz sentido tentar enxergar um espaço que é maior do que a cidade, um espaço talvez mesorregional, que pode variar de um meso mais perto do micro a um meso mais perto de um mesomacro, né? Onde há um conjunto, né, de cidades ou uma zona maior ou uma zona circunvizinha àquele território específico que guarda características em comum, né? Problemas e potencialidades, normalmente, né? Então, essa é uma tendência bastante grande de não se fatiar, né? De não se fragmentar a visão sobre o território, né? Do ponto de vista das dimensões que ele comporta e do ponto de vista da escala, né? Da abrangência, né? Da circunvizinhança, né? E só isso já nos remete a uma questão bastante importante, bastante simples, no sentido de que o planejamento territorial deveria ser em rede, deveria ser integrado, deveria ou pelo menos ter uma camada, não diria que seria exclusivamente, né, microrregional ou centrado no município ou no distrito ou coisa que o valha, mas ele deveria ter certamente uma camada mesorregional. Ele deveria ter uma camada que pensasse o município para fora e as suas conexões com outras zonas, né? Não necessariamente circunvizinhas, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas com outras zonas. Então, a ideia de cidade ela não cabe mais dentro de si mesma, ela precisa ser extrapolada e a ideia de planejamento territorial também, em linha com isso, precisa ser extrapolada, né? E isso nos remete a uma outra questão, que é a história ou a questão do território real e do território político-institucional, né? Quer dizer, se o que caracteriza um território é um conjunto de características afins, né? E isso dificilmente acontece só numa escala micro, isso acontece numa escala meso, né? Características relacionadas a problemas e a potencialidades, né? Ambas, e é muito importante pensar nesse binômio problemas e potencialidades. É claro que o território real, formado a partir desse desenho, a partir de potencialidades e de problemas, é diferente do território político-administrativo. E, na verdade, a gente vai
Alguém cortou o meu microfone aqui, eu não sei até onde vocês me ouviram, né? Mas eu... Na hora que o senhor falou, na realidade, aí É, sumiu o áudio. tá, não fui eu, mas cortaram o meu microfone, mas enfim. Então, o meu argumento é que o território real, né, que é aquele território formado a partir de uma certa homogeneidade de problemas e potencialidades, ele é diferente do território político-administrativo. No caso brasileiro, ele é substancialmente diferente, né? Então, eu me refiro e remeto todos vocês ao trabalho magnífico do professor Clélio Campolina, aí da UFMG, né, aí do ladinho, né, de Nova Lima, quando ele se propôs a desenhar o mapa do Brasil real a partir de características multidimensionais, comuns, principalmente problemas e potencialidades das zonas, né, territoriais, micro, meso, macro, etc., né? E se você comparar isso com o mapa oficial do Brasil, o desenho, o recorte político-administrativo dos municípios, né, que tem muito a ver com o território natural, né, o recorte dos acidentes geográficos, do relevo, dos rios, principalmente, que formam fronteiras de municípios, etc., você vai ver que ele não bate com o território do Brasil real. Então, o Brasil, se a gente fosse fazer um ajuste entre o corte político-administrativo e o Brasil real, dos problemas e potencialidades, a gente teria que mexer muito na federação, né? A tal ponto que talvez nós tivéssemos um número ou muito maior ou muito menor de municípios, né? Dependendo do nível que a gente vai cortar. Se for cortar no nível micro, talvez um número muito maior, né? Só a título de curiosidade, o Brasil tem 5 mil e poucos municípios. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos têm cerca de 90 mil municípios, tá certo? 90 mil, né, com 300 milhões de habitantes. A França tem cerca de 35 mil municípios. A França, que é do tamanho de Minas Gerais. Tem cerca, vocês acham que Minas Gerais, com 853, tem município demais, né? Nova Lima incluído? A França tem 34, 35 mil municípios. Então, depende do nível que você corta. É claro que o conceito de município nos Estados Unidos e na França não é igual ao do Brasil, né? Ele equivaleria, talvez, ao conceito de distrito, né? Talvez. Então, essa equivalência, essa comparação, ela não é muito correta. Mas só para vocês terem uma ideia de como, dependendo da escala territorial que a gente pegar, os números podem variar muito. Então, ou o Brasil teria uma quantidade muito maior de municípios, ou o Brasil teria uma quantidade menor de municípios e muito mais distritos, né? E o Brasil teria, talvez, um nível federativo muito parecido com o nível provincial, ou muito mais estados, né? Mas, de qualquer maneira, a questão é assim, a gente não pode ler e tomar o território a partir do seu recorte político administrativo. Isso não informa mais o que é o território real. E é mais uma razão pela qual, seja lá em que fronteira desse território político-administrativo a gente esteja, né, ou dentro de município ou dentro de um estado, a gente tem que pensar para fora dessa fronteira, a gente tem que pensar além das fronteiras, a gente tem que pensar... E o pensamento de rede é isso, o pensamento de rede é essencialmente um pensamento além das fronteiras, e olhando as conexões, não só enxergar o que está do lado de fora, mas quais são as conexões que existem com o que está do lado de fora, o que está trocando, né, com esses elementos do lado de fora. Então, esse é um outro ponto muito importante para a gente pensar, portanto, à luz dessa segunda característica do território real e do território político-institucional, dessas diferenças. É claro que o planejamento territorial ele deveria ser interfederativo, né? Ele deveria ser intermunicipal, no mínimo. Em alguns casos, ele teria que ser intermunicipal e interestadual, né? Isso sem contar a atuação do poder público federal atuando nessa porção territorial como uma zona de influência que, de fato, exerce, porque a gente sabe que muitas das políticas públicas, né, elas, se não todas, né, elas acontecem em rede, por meio de arranjos interfederativos, e a relação do local
do municipal com o federal é mais intensa do que a relação do municipal com o estadual, né? Em muitas políticas públicas relevantes. Então, não há uma sequência hierárquica. O município se articula com o Estado e o Estado se articula com a União Federal. Não, o espaço interfederativo ele tem eu diria melhor, existe um imenso espaço interfederativo colaborativo, espontâneo, né, que não é previamente demarcado hierarquicamente pelas famosas competências concorrentes, e muitas delas também não elucidam bem papéis. Então, o fato é que não dá, de novo, não dá para pensar o território isoladamente, sem considerar o seu entorno, e aí, nesse caso, nessa perspectiva interfederada, né? Nessa perspectiva extragovernamental, eu diria transgovernamental, né? Intergovernamental e transgovernamental. Então, é muito importante ter isso em mente, né? Eu já praticamente comecei a falar sobre a terceira característica, que era justamente essa dimensão institucional, né? A gente sabe da importância das instituições para o desenvolvimento. Portanto, essa dimensão institucional, é claro que ela não pode ficar de fora da consideração do planejamento territorial, e quando a gente contempla essa dimensão institucional, do que a gente está falando? A gente está falando dos arranjos, né? Para usar um linguajar técnico da área da gestão pública, dos arranjos multi- e pluriinstitucionais de governança pública, né? O que são esses arranjos multi- e pluriinstitucionais de governança pública? Não são apenas instituições estatais, não são apenas instituições governamentais, não são apenas instituições ou municipais, ou estaduais, ou federais, né? Por quê? Porque a gente sabe que as políticas públicas acontecem em rede, acontecem em redes multi- e pluriinstitucionais. Talvez o exemplo mais simples e mais contundente de todos seja o SUS, que é uma grande rede multi- e pluriinstitucional, onde há setor privado, terceiro setor, governos, né, etc., organismos internacionais atuando, etc., etc. Então, é preciso que essa dimensão institucional ela seja considerada na sua também pluralidade de tipos, né? Ela envolve arranjos de governança pública em rede. Por que arranjos de governança pública? Porque são arranjos pluri- e multi-institucional voltados ao trato de problemas públicos, né, que constituem mecanismos de gestão de políticas públicas, não só para formular essas políticas, mas também para implementar essas políticas, mas também para monitorar e avaliar essas políticas, envolvendo organizações estatais, organizações do terceiro setor, de uma natureza muito diversificada, né? O terceiro setor não é um território homogêneo, né? Ainda bem, e essa pluralidade institucional é um elemento de riqueza institucional do terceiro setor, e envolvendo também instituições do setor privado, né? Então, por meio do quê? Por meio de múltiplas parcerias, parcerias parte a parte ou parcerias multiparte, né? Que tipos de parceria? Parcerias público-público, esse é um espaço claramente interfederativo, município-município, município-estado, estado-estado, município-união, união-estado, né? Ou órgão federal com órgão federal, mas há um grande, de novo, espaço colaborativo, interfederativo, formal, estatal, né? Que não é super especificado, nem é passível de selo, né? E parcerias público-privado no sentido amplo, não apenas no sentido da legislação brasileira de parceria governo para efeito de concessão, né? Mas parceria governos com ONGs e governos com empresas privadas, né? E há muitos tipos de parceria, vocês sabem, o Brasil tem muitos modelos estruturados de parceria, né? Marco regulamentar de organizações do terceiro setor ou da sociedade civil, o famoso EMIROSC, que é mais recente, as OCIPs, as OS, etc., uma multiplicidade imensa de modalidades de cooperação, de convênio, etc., etc. A última vez que eu vi uma conta disso, havia mais de 120 tipos, né, de instrumentos legais para viabilizar parcerias entre organizações estatais e os ditos entes de cooperação ou colaboração do terceiro setor, na sua vasta
pluralidade também, né? Uns mais voltados para a advocacy, para a defesa de direitos e causas, outros mais voltados para serem parceiros de implementação, outros mais voltados para serem parceiros críticos de observatório, de participação no debate político, etc. Imensa pluralidade, e isso é um sinal de vitalidade institucional, não há dúvida em relação a isso. Mas eu também quero incluir, nesses arranjos multi e pluriinstitucionais, um tipo que é menos comum e muitas vezes menos visível, que é interessante, e ele é o seguinte: ele é a parceria privado-privado para trato de problemas públicos. Então, o que é isso? É quando empresa com empresa, empresa com ONG, ONG com ONG, resolvem se articular, né, colaborativamente, portanto, de maneira não coercitiva, ninguém mandou, né, elas acharam por bem fazê-lo, porque vislumbraram a possibilidade de ganho recíproco, de ganho coletivo, né, que é para atuar sobre problemas públicos, e, de fato, esse tipo de parceria é cada vez mais comum. E agora, na crise do Covid, nós fizemos uma pesquisa a respeito disso na Fundação Dom Cabral e chegamos à conclusão que foi o tipo de parceria mais efetivo. Foi a parceria privado-privado para tratar problemas públicos. Quando a empresa e a comunidade, a associação de moradores, etc., se articula, as coisas acontecem, né? Mais do que quando os governos, né, articulam com ONG ou articulam com o setor privado, porque governos têm uma imensa dificuldade de se articular. Governos têm dificuldade de relacionamento, né, por conta do peso das regras, por conta, às vezes, do padrão de liderança, por uma série de razões que não vem ao caso explorar. Mas o fato é que o que a gente vai encontrar nessa camada, né, nessa dimensão institucional dos territórios, a gente vai encontrar uma baita pluralidade institucional, né? De novo, setor público, setor privado e terceiro setor, formando múltiplas composições, né, para tratar problemas públicos e outros problemas privados ou semipúblicos, mas nos interessa explorar mais a miúde os problemas públicos, obviamente. Então, essa dimensão institucional do território é uma dimensão muito rica, é uma dimensão plural, é uma dimensão que, quanto maior o capital social, que é outro conceito importante, mais plural ela vai ser, né? O capital social é um conceito que está por trás dessas formas, né? O capital social, vamos dizer assim, talvez seja a forma latente, né? E a pluralidade institucional é como isso se manifesta, né? E é claro que a ideia de capital social está profundamente incrustada na cultura cívica, no processo de construção de identidades, etc., de um povo, de uma região, né? Então, no Brasil, de um modo geral, o nosso capital social ainda é incipiente comparado com as democracias ditas avançadas, né? Mas ele é crescente num ritmo muito interessante, né? Isso tem avançado. Na medida em que a democracia avança, na medida em que a sociedade também se articula, né, ela proporciona essas formas de institucionais, pluriinstitucionais, de construção de capacidade institucional, quer dizer, não apenas dos governos, mas dos atores privados. Então, o que a gente está dizendo que isso acrescenta à ideia de planejamento territorial? Obviamente, acrescenta pluralidade, né, na veia. Não dá para... Portanto, a gente está falando que um planejamento territorial deveria ser um planejamento também pluriinstitucional, que contasse com a participação ativa dessas instituições, né, que se visse representada essa pluralidade institucional, a participação do setor privado, a participação do terceiro setor e a participação do setor público. É claro, o setor público tem uma responsabilidade maior que, no mais das vezes, ele acaba sendo o maestro dessa concertação. No mais das vezes, mas há casos em que ele é passivo e o terceiro setor e o setor privado assumem a liderança desse processo, né? Por uma série de circunstâncias e razões, né? Isso já aconteceu muito por aí, em um certo sentido, vem acontecendo em relação a alguns setores de políticas públicas, em relação à atuação do governo federal em alguns setores de políticas públicas, né? Mas isso é um outro assunto que não nos cabe abordar aqui agora diretamente. Então, é muito importante ter em mente, quer dizer, que o que essa dimensão pluriinstitucional
agrega ao planejamento territorial é pluralidade, né? É interlocução, é arejamento, é abertura, é permeabilidade, é para discutir, para tratar, né? É aquela história de proporcionar um debate amplo a respeito de problemas e a respeito de soluções e a respeito de potencialidades, né? E, no sentido talvez mais genérico do termo, possibilitar uma comunicação para efeito de formulação, de planejamento, a ideia da comunicação não violenta. Quer dizer, o que é a comunicação violenta? Né? Você não tem um ou outro ator que tem a razão, né? E que vai impor a sua razão e a sua vontade burocrática e hierarquicamente, como nos velhos modelos de planejamento tecnocrático, né, do passado, do regime militar, por exemplo. Né? O planejamento era muito baseado em planos e ele era feito dentro dos gabinetes. E agora o planejamento tem que ser baseado na capacidade de pensamento e articulação estratégica desses atores multi e pluriinstitucionais. Não há a menor hipótese de se realizar um planejamento territorial que não envolva essa pluralidade institucional, senão ele vai ser uma peça de ficção, condenado a isso, a meramente isso. Né? Então, eu vou passar para um outro item e a gente está só complicando um pouco os elementos e esse conceito e esse contexto. Né? Então, o próximo ponto, assim, não obstante o território ser multidimensional, na sua profundidade de dimensões e de camadas, mas na sua abrangência e amplitude de conexões, né, com outros nós, onde há vida, né, social, não obstante haver essa questão do território real e do corte político-institucional, não obstante essa dimensão institucional ela ser plural, ela ser multi-institucional, na verdade, ainda há uma outra questão que o território ele é mais ou menos um espaço bidimensional do ponto de vista do espaço. A ideia do Manuel Castells, no sentido de que os territórios eles são espaço dos lugares, né? E ele usa esse termo para se referir ao território estrito sensu, né? E também são espaço dos fluxos, né? Ou seja, Nova Lima é dos novalimenses, mas Nova Lima também é de Minas Gerais, Nova Lima também é do Brasil, Nova Lima também é do mundo, porque passam fluxos em Nova Lima que não são dali. Né? Então, Nova Lima é um espaço dos lugares, das pessoas que são dali, que vivem ali, tá certo? Que estão ali compartilhando dos problemas, das potencialidades, etc. Né? Mas também há fluxos nacionais e globais que passam por ali. Né? Grandes fluxos de capital, de empreendedorismo, da indústria extrativista, dentre outros, da indústria de ciência e tecnologia, do conhecimento científico e tecnológico, a partir da ideia do polo, etc., né? Que não são dali, mas passam por ali, deixam a sua marca, positiva e, eventualmente, negativa. Né? Mas essa é a ideia do espaço dos fluxos. Né? Então, é preciso enxergar novamente, né, o que está transitando por ele. Né? Não só, como eu mencionava anteriormente, problemas e potencialidades, mas quais são os fluxos, o que está transitando. É um fluxo de capital, é um fluxo de conhecimento, é um fluxo de cultura, de arte, né? É um fluxo logístico de coisas, porque tem municípios do Brasil que têm uma clara vocação logística, né? Passam coisas, né? Outros passam dinheiro, mercado financeiro, etc. Outros passam conhecimento, cultura, arte, etc., etc., etc. Né? Então, é preciso enxergar com esses olhos, porque isso abre, né, espaço mental, estratégico, de visualização estratégica, para novas conexões, e principalmente conexões que não são próximas. Né? Porque Nova Lima troca coisas com a sua região circunvizinha, Belo Horizonte, região metropolitana, etc., região extrativista, local e tal, mas pode trocar coisas com o outro lado do mundo. Né? Pode trocar coisas intangíveis, pode trocar fluxo de conhecimento, né? Que está numa indústria cuja sede, cuja base é em outro lugar, né? Como vocês têm
tanto incentivado essa questão da biotecnologia, né, cuja proliferação do conhecimento está na Europa, está nos Estados Unidos, está na Ásia, etc, etc. Então, é claramente um espaço dos fluxos também. Esses fluxos são dinâmicos, estão passando por ali e deixando benefícios e, eventualmente, gerando externalidades negativas que precisam ser visualizadas, né? Então, como tirar proveito desses fluxos, né? Como descobrir potencialidades que podem criar novos fluxos a partir daí, né? Então, não tem mais a barreira física, a proximidade física não é mais o limite do pensamento estratégico. Então, sem querer ser enfadonho e repetitivo, o velho chavão de pensar globalmente, né? E agir também globalmente, porque a ideia do fluxo remete a isso, né? Você está no mundo, você não está encravado nas Minas Gerais apenas, você está no mundo. E a tua perspectiva de pensamento estratégico tem que ser o mundo, porque o mundo passa por você e você pode passar pelo mundo. Então, quando você pensar nos territórios, né, nos nexos, né, nos links, nas conexões, pensa no mundo como território, né? Então, isso é muito importante desse ponto de vista do espaço dos lugares, do espaço dos fluxos, né? Bem, eu já falei quase tudo que eu queria, né? Mas só desaguando numa outra reflexão, né? Talvez por tudo isso, né, é que a gente tenha hoje uma grande mudança no modelo de planejamento, né? Que não é uma discussão nova, é uma discussão, na verdade, ela já se estende desde a década de 60, mas ela vem gradativamente, na medida em que um ou outro fator acontece, elementos vão sendo agregados nessa história do novo planejamento, do novo modelo de planejamento. Eu acho que isso se aplica bastante bem ao território, inclusive no que diz respeito a essas dimensões que eu acabei de percorrer, né? Então, há uma tendência cada vez maior de que a ideia de planejamento dê lugar à ideia de gestão estratégica, né? Porque o planejamento hoje está muito identificado como um momento apenas de um processo maior de gestão estratégica, que é um processo cíclico. Se você quiser fazer uma visão muito rápida, né? Superficial, talvez, mas rápida, para os nossos efeitos aqui agora do nosso debate, talvez interessante, de que a gestão estratégica é você planejar, é você implementar, é você avaliar e é você aprender com a avaliação, né? Então, isso que eu falei é uma ideia bastante antiga na área chamada de ciclo PDCA, né? A gestão estratégica é um ciclo, né? PDCA, que você planeja, o D, que na verdade vem do do, em inglês, que é a execução, né? O C de checar, de verificar, e o A de você tomar uma atitude, tomar uma ação. Então, a gente está o tempo todo, não necessariamente de uma maneira cronologicamente sequencial, mas de uma maneira lógica, né? Claro, você não para de executar, mas em alguns momentos você vai concentrar mais no planejamento, né? Em alguns momentos você vai concentrar mais na execução, em alguns momentos você vai concentrar mais na avaliação, em outros momentos você vai concentrar mais na tomada de posição, no proveito, no aprendizado que você tirou da avaliação para redefinir, replanejar e, novamente, executar novamente. Então, isso é um ciclo, é um processo redondo que ele não se esgota nunca, né? Então, planejamento é apenas um pedaço disso. Então, talvez a gente devesse falar mais em gestão estratégica de territórios, não, gestão territorial estratégica, do que planejamento territorial propriamente dito, né? Mas, ainda assim, se a gente fosse focar nesse momento de planejamento da gestão estratégica territorial, há uma tendência muito grande desse planejamento ser visto não apenas de uma forma segregada entre planejamento e execução, mas de uma forma integrada entre planejamento e execução. E o que está por trás disso é uma visão muito simples dos modelos chamados assim mecanicistas de planejamento. Por que mecanicistas? Porque reproduz uma lógica de máquina, né? Porque reproduz uma lógica de segregação do tipo quem pensa não executa e quem executa não pensa, né? Então, a famosa separação entre mãos e cérebros, né? O planejamento mecanicista é um planejamento que segrega. Uns pensam, outros executam, né? Então, você tem lá os técnicos, os especialistas, os iluminados, os representantes, né, que pensam, e os outros atores, né, são envolvidos a reboque, ou são atores passivos do processo de gestão estratégica territorial
e a eles é conferido um papel mais hierárquico de se subordinar ao que foi decidido, planejado e executar. Né? Isso não funciona mais no mundo de hoje. Né? O mundo de hoje pede um planejamento que seja integrado. Então, essa ideia de que todos pensam e todos implementam. Essa é a ideia de um planejamento nesse contexto de pluralidade institucional. Né? Todos têm que ser convidados a sentar à mesa e a pensar estrategicamente e a agir estrategicamente. Né? E não apenas terem que se parametrizar num determinado planejamento governamental. Então, o planejamento governamental não tem que ser outro que o planejamento já nessa perspectiva aberta, multi-plurinstitucional. Depois, outra característica importante, né, é essa quebra da ideia de que primeiro você planeja, depois você implementa, né? Depois você executa. Né? Como a nossa legislação é muito impregnada desse sequencialismo frágil e barato, se me permitem usar essa expressão, né? As coisas, na realidade, não são assim. E quem gere crise, como a gente tem feito há muito tempo, e em particular agora, na Covid, a gente sabe que a gente está o tempo todo planejando, replanejando, implementando, reimplementando, redirecionando, tá certo? Então, esse processo que eu mencionei, de você planejar, executar, avaliar, tomar, ele se acelera brutalmente, né? Ele torna tudo isso muito instável. Né? Mas isso não é o caos do planejamento, é apenas outro modelo de planejamento, que ele é mais estável mesmo. Né? Claro, você não tem certeza de que aquilo que você resolveu e decidiu, o rumo que você resolveu e decidiu seguir hoje, se ele vai se manter o mês que vem, porque o mês que vem metade do mundo pode acabar e você pode ter que se redirecionar completamente. Então, você não pode ficar refém desse tipo de modelo que está muito esculpido na legislação. Né? Ora, o PPA não é outra coisa que não seja isso. Né? O finado PPA, me permitam tratá-lo assim, tá certo? Depois a gente pode explorar um pouco mais esse debate, mas o planejamento governamental, aquele que está na Constituição, nas leis, morreu. Tá? Esqueçam, ele não funciona mais há muito tempo. Ele não é capaz de incorporar essa dinâmica do mundo de hoje, tampouco essa dinâmica territorial, das trocas, dos fluxos, etc. Né? Então, o que os governos tentam fazer por obrigação, porque sim, é obrigado a ter, está na Constituição, é obrigado a ter PPA, né? Enfim, mas é uma obrigação burocrática. A grande maioria faz isso de uma maneira extremamente superficial. Né? Claro que há honrosas exceções, obviamente. Mas, de um modo geral, esse arcabouço, né, as características do modelo de planejamento que está no regramento brasileiro é muito disfuncional para o dia de hoje. Né? Então, o que a gente vê é essa dinâmica, né, cada vez maior, de você ter que estar... não é que não adiante planejar, é que você tem que planejar sempre e o tempo todo. Né? Planeja, replaneja, implementa, vai tateando, vê se é. Então, isso aumenta o ritmo de aprendizado e o incrementalismo do processo como um todo. Né? Então, é claro que não há esse enfoque de racional formal, de previsibilidade, né, de durabilidade dos objetivos. A instabilidade é a regra. Né? Então, o que você tem que ter é um enfoque, no bom sentido da palavra, oportunista incremental. Né? Você tem que estar ali com o teu radar ligado o tempo todo, vislumbrando brechas, oportunidades, problemas, bombas que vão explodir aqui e ali, e desarma e reprograma e segue em frente. Né? E é claro que o modelo que está na legislação não dá conta disso. Né? Ele é rígido, ele vai dizer você tem que reprogramar. Imagina, um plano de 4 em 4 anos. É ridículo pensar isso. Um plano que vai durar 4 anos, do jeito que ele foi feito, nem pensar. Não é que você não tenha que planejar a longo prazo, você tem que planejar a longo prazo. Mas o teu planejamento de longo prazo vai ter que ser dinâmico, você vai ter que estar mudando o tempo todo, inclusive e principalmente o teu planejamento de longo prazo. Né? Então, o modelo tradicional é um modelo endógeno, né? São avaliações internas sobre os atores. E o modelo mais emergente é um modelo exógeno, você tem que se pautar por avaliações de atores internos e externos. Que atores externos? As estruturas governamentais de planejamento, essa pluralidade institucional que eu me referi. Né? É a função, muitos chamam de função de membrana do governo. A membrana é permeável, você tem que estar aberto. Né?
é porosidade, é permeabilidade, é escuta, ser capaz de ouvir, né, as vozes, as críticas, etc., etc., né? O planejamento tradicional, que está saindo de linha, é baseado em planos. Planejar é fazer plano, né? E, cada vez mais, a gente sabe que planejar... O plano é um produto, né, esperado do processo. O processo de planejamento tem que ser, essencialmente, um processo de pensamento estratégico, né? E ele vai gerando vários planos, tantos quantos forem necessários, né? Então, esse dilema da... mas a cada hora troca de plano? Sim, porque se o contexto e o cenário é dinâmico, você tem que trocar de plano mesmo a cada hora, senão você vai ficando defasado e aí o planejamento vira uma ficção científica, como viraram os PPAs, a grande maioria deles, né? Então, é claro que a âncora segura do planejamento é o pensamento estratégico, é a sua capacidade, né, de se situar no mundo, né, é a sua capacidade de tomar pé da situação, de saber o que está acontecendo de uma maneira, obviamente, dialógica, de múltiplas línguas e formas de interlocução, né, tomar pé da situação, estruturar problema, né, tentar pensar a rede nodal de causa e consequência dos problemas públicos, né, que nos afligem, e identificar onde que eu vou atacar, quais são os nós críticos do problema que eu vou atacar, dinamicamente, o tempo todo, cansativamente, de noite e de dia sem parar, né? O plano, ou os planos, ou muitos planos gerais, específicos, curto, médio, longo prazo, setorial, não setorial, são consequência disso. Esse tem que ser o leito de um processo seguro de planejamento, ou melhor dizendo, de gestão estratégica territorial. Ele não pode ser baseado em plano, ele tem que ser baseado em pensamento estratégico. O plano ficou muito perecível, todo tipo de plano ficou muito perecível. Todos os planos que todo mundo fez no mundo até fevereiro desse ano acabaram, foram totalmente superados. Certo? O mundo não vai voltar a ser o que era antes. Então, esse é um exemplo nítido, claro e dolorido de como isso é verdade e será cada vez mais. Nós só vamos viver crise daqui até o fim, né? Eu não sou catastrofista, tá certo? Mas a gente tem que estar preparado para administrar a crise. Os cenaristas todos são unânimes em dizer que a Covid foi o aperitivo das crises. O que virá de mudança climática por aí nas próximas décadas vai ser muito pior, né? Quem viver verá. Mas, enfim. Então, o planejamento não pode ser baseado em plano, ele tem que ser baseado no processo vibrante de pensamento estratégico, de interlocução, de debate aberto, coletivo, mas, obviamente, estruturado e organizado, claro. E não é o debate assembleístico, né? É o debate onde há regra de participação, de interlocução, há momentos, etc., mas ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser muito mais flexível do que os planos anuais ou plurianuais, não há dúvida, né? Então, o velho planejamento, a lei regulava e estabelecia os planos, né? O que prevalece agora? O papel da liderança, né? A liderança, ela é vital para fazer essa estrutura, essa orquestração do processo de planejamento, senão o processo fica caótico, né? Mas o que é a atuação da liderança? É uma atuação de concertação mesmo, concertação com C, né? Mas, em fazendo a concertação, no sentido de articular, de criar espaço de interação, de estabelecer as regras básicas de funcionamento, de ouvir e dar a palavra, etc., 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 tem um papel de ultra destaque das lideranças, nunca é um, são sempre vários, nunca é só de governo, as lideranças da sociedade, que é o papel de construir a visão de futuro, né? Então, o papel do líder para construir a visão de futuro, ele vai além do papel de gestor desse processo de gestão estratégica, né? Porque ele mesmo tem que ser capaz, e esse é um atributo da liderança, de colocar elementos visionários no processo, né? A visão é o que a gente quer ser quando crescer. A visão dialoga, né, com o projeto civilizatório de um território, né? E o líder é alguém que tem uma profunda responsabilidade por ser de elaborar o tecido, né? Ele é o tecelão dessa visão de futuro. Ele vai pegando as linhas do processo, que são as visões, os interesses, as expectativas, né? A visão sobre problemas e soluções, etc. E ele vai construindo e costurando
essa teia de articulação e de composição estratégica. Então, o papel do líder na construção requer uma capacidade visionária, né? Porque ninguém lidera para ficar onde está, ninguém lidera em prol do status quo. É uma liderança efêmera. A liderança tem que ser transformacional. E, para ser transformacional, ela tem que ter esse caráter visionário, que é fundamental nesses processos, né? Portanto, a ideia da estratégia ela não é o resultado do plano, é o contrário. O plano que é um output precário, provisório, do processo de debate, de pensamento estratégico, né? A estratégia emerge dessa ideia de luta estratégica, né? Dessa ideia de você tentar, como num combate, você vai formulando incrementalmente, na medida em que você vai avançando, você vai reformulando e tendo ganhos, etc., etc., né? Então, tem que ser uma visão, quero enfatizar muito isso, pluralista e transacional, né? A comunicação é fundamental, mas mais do que a comunicação, entra em cena aí um conceito de rede, que às vezes ele pode parecer engraçado, mas o nome dele é animação, né? Então, o que é a animação? A animação é você criar um estado de ânimo, é você criar um ambiente de interação entre as partes, né? E percebam, e é muito importante perceber isso, interação é mais do que participação. Eu não estou falando só da participação formal, que você regulamenta, né? Que você elege uns e outros, pessoa física ou pessoa jurídica, para compor determinadas instâncias ou consultivas ou deliberativas, né? E aquilo tem toda uma burocracia, uma regra procedimental, etc. A interação hoje é muito mais determinante, importante, e ela é muito maior e muito mais presente do que a participação. Não estou dizendo que tem que acabar com a participação, mas a interação ela conta muito mais, ainda mais nesse momento em que a gente vive, e eu acho que isso só vai se aprofundar para o futuro, essa realidade da sociedade em rede, né? Onde os indivíduos hiperconectados têm um poder imenso sobre as instituições, né? Onde há, e aproveito para introduzir esse tema, um espaço colaborativo, né, não institucional do planejamento territorial, que é o quê? Que somos todos nós, os indivíduos hiperconectados. A todo momento, a gente pode muito rapidamente se mobilizar em torno de determinados temas, né? A gente pode mudar estados de opinião, né? A gente pode propagar numa rede, fazer viralizar dados, informações ou sentimentos, verdadeiros ou não, esse é o grande perigo, né? É um espaço contaminado, é um espaço que tem um imenso potencial de fazer e destruir ao mesmo tempo, né? E é um espaço que interage corpo a corpo, em condições, às vezes, igual, às vezes maior, de poder com as instituições, né? Se você tem um processo virtuoso de planejamento pluriinstitucional maravilhoso, né, ele pode ser destruído por uma articulação maldosa da sociedade em rede, mas ele também pode ser vitalizado. Mas também a sociedade em rede ela pode ajudar a estabilizar um processo débil de planejamento, né? Mas ela é uma dimensão inescapável hoje em dia, tá certo? Então, que precisa ser levado em consideração também, né? Então, requer, sem dúvida, uma estratégia pluralista e transacional e interativa, muito mais do que participativa, né? E, obviamente, não uma estratégia isolacionista, né? Então, essa é a ideia, que é um processo contínuo, e eu quero terminar dizendo assim, é um processo muito mais generativo, né? Ou seja, de você produzir novos futuros, de você ter um ideal transformacional, do que um processo reprodutivo, né? Que reforça o status quo, né? Então, é muito importante que a perspectiva das diversas forças institucionais e não institucionais que operam nesses espaços, né, institucionais e não institucionais de planejamento territorial, sejam muito imbuídas dessa perspectiva, né, do seu poder de realização e de transformação, e que isso possa, de fato, fazer com que novos processos surjam, né, e de que a política possa não só fazer uma parte ativa disso, porque a política ela é inescapável, ela é necessária e ela é a saída para todas as coisas, mas um processo virtuoso de planejamento territorial ele pode e deve estruturar o processo político que permeia o tempo todo
esse tipo de processo. Ele nunca será só burocrático, ele nunca será só político, ele sempre terá essas múltiplas características e dimensões. Mas é importante que o processo político possa ter uma estrutura de debate, de programação, de interação, de interlocução, de animação, para que isso sirva de combustível para tornar o processo político cada vez mais virtuoso também, né? Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando horas e horas a fio sobre esse tema, que muito me fascina, né? E vou na esperança de que a gente possa entabular aqui agora um debate, tá certo? Obrigado pela sua atenção até aqui. Nossa, professor, dá vontade de te ouvir muito tempo. Que riqueza! Puxa, quanta coisa eu fui anotando aqui, e é uma questão agora de debruçar sobre essas ideias para amarrar as pontas, né? Antes de te fazer alguma das perguntas que eu tenho aqui, eu quero reforçar que a gente quer muito a participação do público, né? Mas também eu antes quero abrir para a secretária Clausi. Ela é a secretária municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, ela se juntou a nós logo depois que eu fiz aquela contextualização, mas combinamos aqui pelo WhatsApp que ela falaria após a sua explanação. Então, Clausi, é com você, fica à vontade. Boa noite, Clausi, prazer em revê-la. Boa noite, professor, prazer é todo nosso. Boa noite a todos. Gente, o que o professor falou aí hoje, acho que vem fechar tudo que a gente tem de esperança, né, de construir com esse trabalho do Lidera, né, Liliane? Visão de futuro. Então, assim, vem validando, a academia veio validando tudo que o governo está tentando construir. Então, assim, estamos no caminho certo, né? Estamos deixando um legado, estamos fomentando formação de liderança, como foi dito pelo professor Humberto, né? O papel da liderança, né? Não só essa liderança que a gente vem falando, essa óbvia que ocupa um cargo, mas é a liderança que de fato vai apontar e vai agrupar pessoas, né? E conectar. Muito bacana, muito bom, muita coisa boa mesmo. Eu poderia começar falando, Liliane, perguntando aí para o professor? Claro, fica à vontade. Eu queria, quando ele fala, né, da parceria privado-privado, esse governo também fomentou muito isso por acreditar que, de fato, né, o privado ele tem muito mais chance, agilidade e eficiência para resolver alguns problemas que são públicos. Mas me ocorreu no momento da sua fala do risco de aumentar a exclusão social diante da grande atuação do privado-privado. Eu posso testemunhar aqui em Nova Lima, durante esse governo, que a gente fomentou uma autonomia de uma entidade, e quando essa entidade viu que o município estava fomentando o empreendedorismo, ela chegou a questionar se a gente não estava dividindo o bolo. Veio perguntar para o poder público se a gente não achava que fomentar o empreendedorismo era dividir o bolo. Então, assim, foi um cuidado que a gente teve, e aí cai muito bem quando o senhor fala de gestão estratégica de território, né? A gente monitorar para onde que as ações privado também estão gerando as exclusões. Era esse comentário que eu queria começar falando aqui. Excelente. Eu sigo uma a uma ou a gente faz um bloco? O que você acha melhor, Liliane? Mas como for melhor para você. Eu até tenho o desejo de fazer uma pergunta também nessa perspectiva do privado, quando você traz, né, a referência da Covid como algo que motivou essa integração, né, do privado com o privado para solucionar uma questão do poder público. E aí eu fiquei com a reflexão se para que essa mobilização aconteça, seria necessária uma experiência de necessidade comum que coloque, né, o privado nesse movimento. Né? Se precisaria de uma causa externa que gere uma necessidade comum para fazer essa integração a favor do público. Ok.
eu vou tentar tratar as duas questões, então. Assim, primeiro a questão que a Clausi colocou, que as duas são excelentes questões, né? Eu acho que existem, olhando para a experiência da Covid, por exemplo, a título de exemplo, né? A atuação privado-privado, né? Ela pode gerar zonas de sombra, sim, né? Porque a atuação privado-privado ela é muito amparada em capital social, em condições para articulação e mobilização de públicos e de recursos, né? Então, a gente viu, por exemplo, aqui em São Paulo, determinadas, ou em outros lugares do Brasil também, que eu não quero particularizar aqui, mas assim, determinadas zonas que ficaram desatendidas num primeiro momento em relação a políticas assistenciais, e aí as que tinham uma associação de moradores mais articulada e mais organizada saiu na frente para buscar parceria com empresas da região para desenvolver políticas assistenciais no nível microterritorial, né? Então, isso funcionou muito, muito, muito mais rápido e melhor do que qualquer outro tipo de parceria público-privado ou público-público. Na verdade, no caso do Covid, no Brasil, as parcerias público-público foram, de um modo geral, um espetáculo de descoordenação, né? Municípios brigando com municípios batendo cabeça com governos estaduais batendo cabeça entre si e todo mundo batendo cabeça com o governo federal. Foi um espetáculo de anti-gestão de redes, né? Mas, portanto, funcionou muito melhor as parcerias público-privado e muito, muito melhor ainda as privado-privado, porque aí era muito mais rápido. Mas é claro que aí beneficiou mais aqueles que eram mais articulados, mais organizados e que tinham mais acesso a um lado, vamos chamar assim, provedor, doador do setor privado, que era mais organizado e mais rico também, né? Então, é claro que esse processo não foi igual. Então, você tem toda a razão que isso pode gerar zonas de sombra. Isso, portanto, e eu acho que é uma cerne da resposta, assim, isso não retira a responsabilidade do poder público de tentar atuar de uma maneira mais universal, né, sobre todos ou sobre aqueles que não têm tanta condição assim de se articular e de se salvar primeiro, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que você tem toda a razão nessa questão. E outra questão que é muito importante também que você coloca, Clausi, é a questão assim, da articulação e da complementaridade, né? Então, essa questão é muito presente, por exemplo, existe uma literatura sobre cooperação, né, que é um conceito muito próximo da colaboração, tá certo? Porque ela é espontânea, ela não é mandatória, coercitiva e hierárquica, mas existe uma literatura muito grande e já bastante de décadas sobre cooperação, que vai dizer que é essencial haver alguma certa mínima coordenação entre a cooperação dada e entre a cooperação recebida, né? Então, se todo mundo que tem condição de ajudar for ajudar apenas uma comunidade, vai sobrar apoio num lugar e vai faltar em outros, né? Você vai gerar uma desotimização de recursos alocados num determinado ponto, enquanto haverá carência em outros pontos. Então, essa mínima coordenação entre os atores ela é muito importante. E nesse caso da Covid, e em outros casos de políticas públicas também a gente tem visto, mas no caso da Covid foi muito visível a atuação de algumas, se eu poderia chamá-las assim de uma maneira muito genérica, né, algumas agências privadas, né, de coordenação, de fomento, né, acho que eu posso falar claramente numa delas, que é a Comunitas, né, que tem um pouco esse papel, né, de articular possíveis doadores, né, e focalizar isso em relação a possíveis objetos, focos de cooperação, né, de tal modo a evitar o desperdício de recursos, o excesso para uns ou a falta para outros, né? Então, essas entidades articuladoras dessa natureza, elas têm sido crescentemente reconhecidas no Brasil como agentes de políticas públicas, né, privados, né? E, no caso de São Paulo, teve um papel fundamental nas parcerias público-privado para a gestão da crise da Covid, né? Articulando vários segmentos do setor privado que, num determinado momento,
o aporte de recursos foi muito substancial, né? Grandes bancos, empresas e tal, doando bilhões e bilhões e bilhões. Quer dizer, como fazer esses bilhões, bilhões, bilhões chegarem a quem precisa? De que maneira? Quem são os operadores que têm capacidade de fazer chegar às pontas, né? Então, essas entidades elas se tornaram atores de políticas públicas muito importantes no nosso contexto, não só de crise, como extra-crise também. Tá certo? Eu não sei se eu consegui cobrir a tua questão também, Liliane. Não, sem dúvida. Eu acho que está atendido, sim. Eu vou emendar mais uma pergunta aqui, mas deixa eu ver. A Mara, acho que está com o microfone aberto. Você quer fazer uma pergunta, Mara? Quero sim. Então vai você. Na verdade, agradecida, professor Humberto, assim, fantástica a sua fala. Que bom, muito obrigado. Fiquei pensando aqui nos processos de planejamento. Perfeita a sua fala dos planejamentos. E aí, eu sou da educação, tá? Eu trabalho, eu sou professora da rede municipal e estou na Secretaria Municipal de Educação, enquanto técnica da secretaria. E a educação, ela tem um recorte mais complexo que outras áreas, né? Ou mais cobrado do que determinadas áreas. E aí, quando você pontua as questões do planejamento, me remeteu logo às situações que nós vivenciamos nesses últimos anos. Nós fizemos um planejamento nacional, né? Nós temos um PNE, uma lei vigente, em que, aí eu digo, enquanto participação, eu representei, eu sou da campanha de Olho nos Planos, então nós tivemos uma discussão muito sistemática em determinadas áreas, especificamente na educação de jovens e adultos. Nós tivemos um plano estadual, né? Não tem muita palavra para dizer do plano estadual de Minas. Tudo bem, pensando no contexto que você apontou lá atrás, do tamanho desse território, da diversidade desse território. Nós temos o nosso Plano Municipal de Educação também. Eu fiquei aqui assim, intrigada. Por quê? Porque você está dizendo da gestão estratégica. Então, a nossa experiência enquanto educação, nós temos todo esse arcabouço de plano que está aí vigente, que precisa ser cumprido. Veio uma Covid que tira a estrutura de tudo que a gente tem, que está posto principalmente na educação, né? Nós temos aí uma educação pensada num outro século, para um outro contexto, e que teve meses para se adequar e se reorganizar. Enquanto a educação pública, os desafios são maiores ainda, porque a equidade ela precisa ser a nossa mola mestra. Tem alguma literatura que dê esse norte de como é que você faz essa articulação dentro do que está posto enquanto planos para essa gestão estratégica? Eu vejo aqui a nossa atuação enquanto município muito mais focado nessa questão da gestão estratégica. Isso ficou bem em evidência agora com essa questão da pandemia, em que nós nos adequamos, sofremos alguns questionamentos. Por quê? Porque nós fizemos uma parceria com o privado em função das questões decorrentes aí da Vale. Então, veio a Falcone e ela nos instrumentalizou com a gestão estratégica para que a gente pudesse monitorar aquilo que já fazíamos e ter esse registro, e a partir desse monitoramento e desse registro, traçar estratégias de âmbito municipal e de âmbito local, que é de cada escola. Então, quando você foi pontuando as questões do plano, eu fiz aqui rapidamente, mentalmente, eu fiz essa comparação. Então, olha, a gente está aqui amarrado e engessado em uma série de situações que são os planos, mas a gente está aqui trabalhando com gestão estratégica. Então, eu fiquei aí meio que curiosa. Tem alguma coisa, tem alguma literatura que você vai poder deixar aí dica para a gente, para nos alimentar, nos retroalimentar quanto a essas questões? Então, e aí nós trabalhamos com PDCA, tá? Chegamos já
PDCA de cara. O Falcone que ajudou vocês, com certeza ele levou o PDCA para vocês. De cara, para todos, assim, para o macro, enquanto secretaria, e para as micros, digamos assim, enquanto escola, e a escola, dentro da sua realidade, também teve que usar e teve que se adequar, e o resultado, eu vou te contar, assim, foi um resultado que hoje, né, quando a gente está nesse processo de finalizar um ano letivo, da forma como a gente está finalizando, ele te dá, fala assim, opa, aquilo tudo que eu vivenciei lá atrás está aqui, ó, esse produto valeu a pena. Então, só para... Você me deixou extremamente curiosa. Que bom. Não, eu fico contente. Na questão do plano e da gestão. Fico muito contente que vocês tenham tirado um excelente proveito dessa parceria, né, público-privado que vocês fizeram. A literatura vai tratar, talvez eu possa trazer uma literatura que vai tratar sobre processos de institucionalização para falar um pouco sobre isso, né? Como é que você institucionaliza as coisas? Como é que você torna as coisas assim? Como é que as coisas duram e ficam sendo para valer, ou não, certo? Então, esse é um drama do desenvolvimento, né? Esse é um drama na literatura sobre políticas públicas de um modo geral, porque o que a gente quer é que as coisas tenham efeito, aconteçam, que as coisas sejam para valer e não para, se me permite a expressão coloquial, para inglês ver, né? Então, por que a gente precisa, no Brasil, colocar na lei, fazer um plano decenal de educação, né? E um plano que, ironicamente, levou tanto tempo tramitando para ser aprovado, né? Do momento em que ele foi elaborado, formulado, cheio de metas, né? De metas quantitativas, que, por um lado, é meritório que haja metas relacionadas à educação, né? Mas por que resolveram botar essas metas num plano que se pretende ser decenal? Portanto, alguém achou que essas metas durariam 10 anos, fora o tempo de tramitação do plano, né? Porque elas ainda não estavam institucionalizadas no nosso pensamento, na nossa maneira de ver, de enxergar a sociedade, o Brasil e as políticas públicas, tá certo? Não fazia sentido ainda para os atores. Então, o desespero de colocar tudo na lei, como se isso resolvesse, né? Mas isso não resolve, porque o verdadeiro déficit de institucionalização não está no fato de estar ou não estar na lei, de estar menos ou de estar mais na lei, que o nosso problema não é lei de menos, o nosso problema é lei boa e menos lei, talvez, né? Mas é o fato de que essas coisas deveriam habitar o nosso pensamento estratégico, deveriam habitar a atribuição de sentido, de importância que a gente dá a isso, de ter a educação como um elemento central do nosso processo civilizatório, tá certo? Sem educação não há nenhum processo civilizatório, né? Da gente pensar que, em sendo a educação um elemento central do nosso processo civilizatório, ela tem que ser bem gerida, ela tem que ter resultado, né, de concretização no que se refere às questões básicas da universalização, da qualidade do ensino, dos ambientes de ensino-aprendizagem, etc., etc., e que, como você muito bem colocou, estão sofrendo agora uma mudança radical irreversível. Certo? Irreversível, né? A sala de aula não será mais a mesma. Ela já vinha sofrendo pressões e se transformando. Depois desse ano, ela não será para o bem e para o mal, né? Então, talvez, se a gente souber aproveitar esse momento de ruptura e tirar um bom proveito dessa crise no que se refere a isso, e pensar em grandes transformações, em grandes viradas, em novos métodos, em novas relações de ensino-aprendizagem, etc. Se a gente não fizer isso, nós vamos ficar para trás, né? Então, se a gente não for capaz de colocar a educação e o que ela tem que ser para o Brasil, para os próximos anos, em termos de resultado, dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento estratégico, não apenas na área de educação, porque a educação não cabe dentro da área de educação, ela é maior do que isso. Ela tem que estar no governo como inteiro, ela é transdisciplinar, ela é transversal para tudo. Se a gente não fizer isso, não criar esse espaço mental de aceitação da educação como uma prioridade nacional, né, não adianta botar na lei, né? Então, são outros espaços que a gente tem que conquistar, né? Com o quê? Com debate, com interlocução,
com proposição, com avaliação, com boa gestão, com bom aproveitamento dos bons métodos de gestão, como você está fazendo, tá certo? Então, na minha opinião, esse é um caminho muito mais eficaz, né, e muito mais duradouro, muito embora menos palpável, tangível, do que colocar na lei. Porque colocar na lei é mais palpável e tangível, né? Fez a proposta, mandou para o Legislativo votou, saiu publicado no Diário Oficial, é lei, né? Mas botar no pensamento você não mede desse jeito. É uma etapa, é muito mais abstrato, né? Requer muito mais conscientização, interlocução, mobilização de todos, não apenas dos profissionais e dos interessados na educação. É uma conquista da sociedade. Isso ainda não entrou na cabeça do brasileiro. Por isso que a educação no Brasil é o que é. Poderia ser e deveria ser uma coisa muito maior. No Brasil está por volta da 10ª economia do mundo e uma das piores educações do mundo, né? Então tem um déficit institucional brutal aí, né? E o processo de institucionalização não é colocar na lei, é institucionalizar no nosso pensamento estratégico, na atribuição de importância que a gente dá para isso, nos ambientes de decisão, de política pública, etc., etc., e de cobrança do brasileiro, né? Então, infelizmente, é mais complicado, é mais etéreo, é mais difícil, né, do que colocar numa lei, né? E eu não tenho dúvida que o Plano Decenal de Educação já está desatualizado, já tem que ser atualizado, aquelas metas já não valem mais, e depois dessa ruptura que a gente está tendo esse ano, então, nem pensar. A gente vai ter que pensar profundamente muita coisa a partir do zero, né? E com possibilidade de fazer acertos ainda maiores, né? Mudança de postura. Mudança de postura, mudança de pensamento. Mudança de postura, né? Porque em termos, né, sem querer generalizar, o investimento em educação, ele é um investimento consistente, né? Você pode não ver esse resultado, mas o investimento, de um modo geral, ele é um investimento consistente. Nos últimos anos, ninguém desafiou a lei gastando menos do que a lei estabelece, né? Então, assim, é uma discussão bem tênue. Essa mudança de postura, ela é complexa, né? Porque quando você faz as parcerias privadas, você é alvo de crítica, não tem como, né? As pessoas ainda têm muita resistência, é preciso ter em determinados momentos, sim, mas a gente também precisa compreender esse processo e tirar o que há de melhor nesse processo. Não tem como voltar atrás, isso eu tenho certeza. Algumas posturas que você apreendeu neste 2020, elas vão ficar e elas serão modificadas. Retroceder não tem como. E a educação é palco, né, dessa disputa aí de interesses e de que a gente não sabe muito bem onde é que isso vai dar mundialmente, né? A Covid, ela trouxe esse desafio para todos nós enquanto seres humanos, né? Indiferente de ser público ou privado, porque nesse contexto estamos todos dentro da mesma caixinha, né? Não há uma determinação do público e do privado enquanto educação. Estamos todos aí na mesma caixinha. Obrigada, viu? Agradecida. Fiquei assim, ó, ainda mandei aqui no WhatsApp, falei, olha, eu estou aqui escutando o professor Humberto, e o povo está assim, como, onde? Falei, gente, sinto muito, só para poucos. Mas eu acho que vai estar gravado, você foi muito gentil. Vai ficar gravado, eu sei. Está lá na plataforma da BRID, está no canal da BRID no YouTube. Eu acho que a gente tem mais aqui disseminar mesmo, né? Porque muitas sementes aí para a gente fazer reflexões. Eu queria saber se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Se não, eu vou engrenar. Acho que a Clauzi quer falar de novo. Professor, o ano que vem vai ser de muito desafio para a gestão municipal, porque é o ano de criar um novo plano diretor, né? E tudo que foi colocado aqui vai muito de encontro, né? Está falando aí de desenvolvimento territorial e a gente vai falar de lei de uso e ocupação do solo. Quanto tempo, né? Quanto tempo para se criar um plano diretor? Ele vai, me parece que vai levar um ano, mas eu acho um ano tão pouco para a gente conseguir colocar o pensamento estratégico
né, num plano diretor que define todas as diretrizes, todos os apontamentos do município, e ainda com a dificuldade que vai ser de constituir essa pluralidade no desenvolvimento territorial, porque o cidadão ainda não tem essa cultura de participar, de questionar. E aí, mais uma vez, reforça o papel da liderança, porque essas lideranças que vêm se formando, se articulando, se conectando, elas estão sendo seguidas. Então, olha o desafio do poder público de identificar essas lideranças e envolver nesse planejamento, nessa gestão estratégica do território. Como que o senhor vê isso? Olha, eu acho assim, 3 principais coisas, né? Primeiro, a questão dos ciclos, né? Não se chega na formulação ideal de partida, você tem que ter uma visão incremental de fazer o que é possível fazer da melhor maneira possível dentro do horizonte temporal disponível, né? E depois ir melhorando, obviamente, e intensificando. Segundo, eu acho que um plano de desenvolvimento e ordenamento territorial ele tem, por outro lado, um atenuante, né, que ele é muito balizado por questões técnicas, né, por questões de análises técnicas, coisas concretas, mensuráveis, objetivas, como, sei lá, densidade, questões ambientais, muito parametrizam muito isso, etc., questões de logística urbana, etc., né? Mas, por outro lado, ele tem um agravante que é a extrema transversalidade, né? Então, todas as políticas públicas no município elas têm que dialogar com isso, com esse nível de planejamento, né? E aí que as territorialidades, às vezes, entram em conflito, porque determinados segmentos políticos têm visões muito distintas do território, a partir de problemas, da incidência de problemas, etc., e de potencialidades, né? Então, você tem que realmente ter canais de diálogo e chamar todos para um pensamento estratégico superior, acima das diferenças setoriais, né, para o município. Mas eu acho que é um processo, como todo processo, né, ele tem que começar da melhor maneira possível e, sobretudo, ele tem que ir melhorando ao longo do tempo. Ele tem que ser objeto de avaliação do processo, de crítica, etc., e de melhoria para gerar produtos ou para gerar um plano cada vez melhor e que seja um plano, a ideia do plano como um livro em aberto, né? Pronto para incorporar mudanças, redirecionamentos que forem necessários e não um plano camisa de força, né? E, às vezes, há uma linha muito tênue, porque, para alguns, o plano tem que ser camisa de força e obrigar a ir em determinada direção, né? Para outros, o plano tem que ser um reflexo do processo social, né? Então, e esse limiar, às vezes, ele é muito difícil de ser visualizado, né? Mas ele pode ser aprendido e percorrido ao longo do caminho com a melhoria do processo. Professor, Maria que está falando aqui, o senhor tinha me dito no começo de um compromisso às 19. E aí eu quero deixar o senhor à vontade, né? Se a gente precisar encerrar, tá bem, para não te atrapalhar. Mais uma pergunta, né? Eu ainda consigo esticar aqui um pouquinho, eu estou administrando aqui em paralelo. Então tá bem. Reunião, mas eu ainda consigo esticar mais uma pergunta, talvez, se for do interesse de vocês. Obrigada. Mais alguém, gente, gostaria de aproveitar esse momento? Bom, eu vou então só roubar mais um pouquinho, já que o senhor deu essa liberdade, né? Quase que aquele mais um no final do show, assim. Quando o senhor traz essa perspectiva da complexidade que exige da gente essa flexibilidade no planejamento, né? Isso me causa até um certo alívio, porque, de fato, a gente experimenta na prática, né, o tanto que os planos, às vezes, são camisa de força, né? Mas o senhor traz um outro ponto, que é sobre ele que eu queria fazer a pergunta, da necessidade desse líder agir como um animador. Isso é um ponto que a professora Nízia Werneck nos trouxe também durante as formações de liderança lá no início, a Mara, a Daniela estavam com a gente também.
E nesse momento em que a gente vive, tamanha polarização, uma conversa que anda tão difícil de acontecer, como organizar essa conversa de modo que ela seja produtiva, né? Como esse líder exercer esse papel de animador, com essa conversa que seja aberta à dissonância, ao contraditório, né? E organizar essa conversa. Acho que é criar espaços de interlocução, né, de tal modo a você permitir que as partes possam colocar o seu ponto de vista e debater em torno de ideias com elementos factuais, né, isso é muito importante, para que o debate seja estruturado em torno de evidências, de ideias e de argumentos, e não em torno de posições, de radicalizações, de coisas abstratas, né? Não é que os princípios não valham, é óbvio que eles valem, mas eles não valem sozinhos, eles têm que estar acompanhados de um argumento. O argumento ele tem que ser construído com evidências também, né? Então, isso é muito importante, isso requer uma certa disciplina dialógica, né? Não é qualquer debate, não é um espaço para se vociferar, é um espaço para que ideias sejam colocadas e enunciadas de maneira racional, de maneira compreensível, para que a razão possa ser buscada dessa maneira dialógica, né? Então, primeiro, eu acho que o líder tem esse papel de criar esses espaços, né? E não são espaços caóticos, são espaços que têm que ter a sua regra de interlocução, de debate, de momento, etc. Mas, além de criar o espaço, eu acho que o líder também tem um papel, obviamente, dentro desse espaço, sujeito aos parâmetros, às críticas e aos balizamentos desse espaço, ele também tem um papel direcionador, de estruturar o debate por si só, né? De direcionar o debate nesse sentido, não de manipulação, de indução, mas no sentido de ativamente buscar construir uma ideia mais sólida a partir do que está acontecendo nesse espaço de interlocução. Então, a liderança é sempre fundamental e vital em qualquer ambiente, né? Não há tal coisa como um fluxo espontâneo de coisas, né? A mão invisível não funciona e a mão visível, né, e articuladora, e apaziguadora, e estruturadora do líder é muito necessária nesses ambientes. Muito bom. Vou tentar botar minha câmera aqui nessa reta final, para a internet ajudar. Muito obrigada. Foi, eu acho que, muito rico. A gente fecha esse circuito nosso aqui de capacitações, de encontros, né? Com chave de ouro, né? E fico muito feliz por isso e receba assim, toda a nossa gratidão por esse compartilhamento de tanto conhecimento e aprendizado conosco. Muito obrigada. A gratidão é toda minha, uma felicidade de poder participar com vocês desses eventos, né? E agradeço muito, desejo a todos uma excelente noite, um excelente percurso profissional daqui para frente, né? E estou à disposição, vocês têm o meu contato, vai ser um prazer ficar em contato com vocês daqui para frente, tá? E desejo a todos muito boa sorte daqui para frente. Muito obrigado. Tatiana, muito obrigada a você também, que viabilizou essa conversa junto à Fundação Dom Cabral, tá? Estenda aos gestores da Fundação nosso agradecimento. Então, um abraço. Liliane, obrigada. Obrigada, viu, professor? Que aula. Muito obrigada. Bom, obrigado a vocês. Um grande abraço a todos. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau.